Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, tá chegando agora, se inscreve no canal, se gostar desse vídeo deixa o seu joinha, deixa aquele bom dia Dani nos comentários e indica o canal para alguém que você acha que está precisando ouvir as histórias das nossas Alices. Te peço também se você puder se inscrever lá no nosso segundo canal, que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, porque lá a gente vai começar a colocar alguns vídeos, eu lendo os comentários de vocês e falando sobre os comentários de vocês de alguns vídeos deste canal aqui, tá bom? Bom, simbora lá pra nossa história de hoje. Bom, amores, antes de vocês começarem a ver esse vídeo que vai passar agora para vocês, eu vou avisar vocês que nesta terça-feira de carnaval eu vou estar juntamente com o Rufus Júnior lá no canal dele contando uma história para vocês, uma história que aconteceu comigo. Então, quem conhece o Rufus, ele tem um canal, vou deixar aqui embaixo o link. Inclusive, uma vez a gente contou uma história aqui de uma menina que ficou com o ex da melhor amiga dela. Não sei se vocês lembram. E essa menina contou a história também no canal dele. Então, muita gente veio aqui e falou: Dani, a história que você contou, a Alice está contando lá no canal do Rufus. O Rufus, ele tem um canal que ele liga para as pessoas e as pessoas contam uma história para ele. É por telefone. E ontem a gente gravou esse vídeo, ficou bem legal, a gente riu muito. Então, terça-feira, 18 horas, horário de Brasília, né? Aguardamos vocês lá no canal do Rufus, tá bom? Bora lá todo mundo. Oi, Dani, tudo bom? Espero que sim. Bom, primeiro quero dizer que acho incrível a forma que você narra as histórias. A sua voz é muito linda. Amo ouvir. Talvez você não saiba, mas seu canal tem um papel fundamental na vida das pessoas. Eu já fui uma vez uma Alice no seu canal e estou escrevendo mais uma vez para ser novamente. Mas devido a eu já ter indicado... ela fala que ela já indicou o canal para algumas pessoas, então ela trocou todos os nomes e também ela não quer vincular a primeira história dela com esta segunda. Bom, então vamos lá. Ela falou que é um desabafo, ela tem 25 anos e foi criada num lar não muito estruturado por parte do meu pai. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa. Já o meu pai, ele bebia bastante. Apesar disso, ele sempre foi um pai amoroso conosco. Mas devido a isso também, ele era um péssimo marido para nossa mãe. Ele batia nela, mas sempre que bebia, a ofendia, a magoava com palavras e atitudes. E só o fato dele beber bebida alcoólica já era uma questão de briga lá em casa. Pois ela não gostava. Dani, isso é um detalhe que devemos ficar atentas, pois não é bom quando os cônjuges não entram em acordo e fica uma situação que só vai gerar problemas no relacionamento. Então não pense que você pode mudar alguém. As pessoas não mudam quando as outras querem. Somente quando elas querem, elas mudam. Fica a dica. Bom, é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Não adianta... Tem gente que fala as diferenças, né, se atraem, os opostos se atraem. Nem sempre, né, gente? Esse caso aí, às vezes, igual a mãe dela, muito religiosa, o pai gostava de beber, talvez gostasse de sair. Como que vai dar certo isso, né? Se um quer estar sempre ali nos preceitos da igreja, o outro não. Então, assim, se não tiver um balance dos dois lados, é complicado. E bebida, né, gente? Nós já cansamos de ver aqui no canal que, infelizmente, o álcool, ele foi aí vilão de muitas famílias, né? É triste ver isso, mas é verdade. E é uma droga legalizada, né? Tá ali ao alcance de todos, tá ali no bar da esquina. Então, é terrível, mas é o que muitas meninas passaram aí, meninos aí na infância. Bom, mas mudando de assunto, eu sempre fui uma criança amada por todos à minha volta. Sempre fui muito sorridente, amorosa e atenciosa com as pessoas. Meus pais sempre foram nos ensinando a sermos educados.
Mas apesar dos meus pais serem rígidos com a minha educação, eu sempre fui bem levada. Eu tinha várias amizades que só me levavam a fazer coisas erradas. Hoje, isso mexe com o meu psicológico. Minha mãe sempre foi muito preocupada conosco. Quando se tratava de abusos, ela não confiava em ninguém e sempre nos orientava sobre os perigos de confiarmos em pessoas estranhas e também próximas. Lembro muito de uma frase que ela sempre nos falava: se alguém ameaçar vocês para agarrar suas partes íntimas ou fazer qualquer outra coisa, me contem. Não acredite na pessoa se ela ameaçar, mesmo se ela dizer que vai fazer alguma coisa com a gente. É mentira. Eu vou estar sempre aqui para defender vocês. E é o que todas as mães deveriam fazer em casa, né? Porque nós já vimos aqui quantas meninas passaram por abusos, não falaram ou por medo da reação da família ou por ameaça aí do abusador, né? Bom, então a mãe dela sempre fez que elas encorajassem. Ó, se um dia vocês sofreram abuso, me contem, tá? Dani, eu achei incrível a atitude da minha mãe hoje pensando, né? Ela falou assim, minha mãe nunca falou assim, eu vou matar se alguém abusar vocês, porque a mãe dela um dia explicou, se eu falasse isso, vocês iam ficar com medo, né, de acontecer uma tragédia e não iam me contar. Então ela falou assim, eu achei incrível a atitude da minha mãe de nunca falar que mataria o abusador, pois muitos filhos, às vezes, até se amedrontam dos pais fazerem algo ruim e com isso acabam não falando, né? Quando eu tinha 9 anos, com muita insistência, minha mãe deixou eu viajar com a minha avó. Foi a primeira viagem sem a minha mãe. O que era para ser um passeio acabou sendo dias de angústia e arrependimento. Mas enfim, minha avó sempre foi muito carinhosa comigo e cuidadosa. Então minha mãe confiou em me deixar ir com ela nas férias. Quando chegou na casa da minha avó, eu achei incrível. Mas quando chegou a noite eu não aguentei e comecei a chorar. Me desesperei querendo voltar para minha cidade, onde minha família estava. Infelizmente minha avó não tinha condições de me levar no dia seguinte, pois devido à viagem ser longa, ela só poderia viajar daqui a um mês. E nessa mesma cidade havia chegado a minha tia, irmã da minha mãe, a qual era vizinha nossa na cidade. Então eu pedi para minha avó deixar eu ir para a casa dela. Minha avó, sem questionar minha vontade, deixou. Então eu fui. Quando cheguei lá, fui muito bem recebida pela minha tia e minhas primas. Mas minha tia tinha um filho, um homem, o qual vou chamar ele de Jofre. Ele já tinha 16 anos e eu tinha 9. No primeiro dia foi tudo ótimo, brinquei muito com as minhas primas. Quando amanheceu, no dia seguinte, fomos brincar, eu e minhas primas. Quando fomos para o quintal, percebi que meu primo estava olhando fixo para mim. Fiquei desconfortável, mas continuei brincando. Foi então que minhas primas queriam que eu brincasse de esconde-esconde com ela e fomos brincar. Me escondi no quintal e quando eu estava escondida atrás de uma árvore, percebi alguém próximo a mim. Eu não pude ver, mas a pessoa me agarrou por trás e fechou minha boca. Me esforcei bastante para sair das mãos dela. Quando eu consegui sair, percebi que era Jofre. Ele ainda me ameaçou. Disse que não era para eu contar para minha tia, pois ela não ia fazer nada e eu estava longe da minha mãe. Nesse tempo, minha tia não tinha celular, então aguentei calada as tentativas de abuso dele. Quando eu ia dormir à noite, eu deitava junto com a minha prima, pois eu tinha medo dele tentar abusar de mim. E assim eu passei 20 dias de pesadelo e angústia. Quando finalmente voltei para casa, minha mãe questionou comigo por que eu voltei muito magra e também porque eu estava com olheiras, sendo que eu era apenas uma criança. Mesmo minha mãe tentando de toda forma fazer com que eu falasse, eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia falar o que eu tinha passado. Minha mãe sempre me deu liberdade para falar com ela, mas infelizmente eu não consegui. Só depois dessa tentativa de abuso que eu consegui lembrar que não era a primeira vez que tentaram abusar de mim. Lembrei que quando eu tinha 3 anos... Gente, o caminhãozinho. Quem é da época do caminhãozinho, deixa aí. Lembrei que quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe pediu para pegar algo na casa ao lado, que era da minha outra tia. Quando cheguei lá, chamei minha prima, mas ela não estava.
Então a porta estava aberta, eu entrei quando eu vi meu primo Theo dizer: Alice, entra. Estou aqui no quarto. Entrei na mais pura inocência. Quando entrei, ele me jogou na cama e tentou penetrar em mim a todo custo. Eu estava com um shortinho de crochê que tinha um fio na cintura. Aquilo dificultava para tirar a roupa. Mas mesmo assim ele tentou pela boca do short e passou a mão com um cuspe. Graças a Deus minha mãe percebeu que já tinha se passado 1 minuto que eu não voltava e ela foi atrás de mim. Ela estava chamando meu nome bem alto. Nisso que ele ouviu minha mãe, ele me soltou e eu fui correndo ao encontro da minha mãe. Quando ela me viu, ela tirou minha roupa, olhou minhas partes íntimas e questionou por que estava com mau cheiro, pois ela havia me dado banho. Infelizmente, mais uma vez eu não soube dizer o que havia acontecido, mas acreditem, minha mãe conversou da melhor forma possível comigo. Eu sei que parece mentira, mas eu lembrei perfeitamente disso. Sofri muito com essa lembrança, pois eu era apenas uma criança que até o momento havia sido vítima de parentes próximos. Essas tentativas de abuso foram abrindo portas para mim ser uma pessoa vulnerável a outros abusos. E no decorrer do tempo ter uma vida sexual ativa aos 13 anos de idade. Hoje eu quero contar a história que eu nunca contei a ninguém, do meu ciclo de amizade e nem de família. Ela nunca contou nem para amizade nem para família. Acho que é uma história Rivotril, para quem nunca viveu isso. Espero que não culpem meus pais. E devido a tudo o que passei, eu cresci uma menina agitada, pois quando eu digo agitada, é agitada mesmo, acesa, como as pessoas mais velhas falam. Então vamos lá. Quando eu tinha 12 anos, arrumei meu primeiro namorado, João. Namorado esse que dei muita dor de cabeça para minha mãe, pois ela não aceitava nunca eu namorar com essa idade. Hoje eu entendo. Eu saía de casa escondida todo sábado para encontrá-lo. Íamos a vários lugares, praças, banhos, festas, e eu com essa idade, gente. Porém, como eu era crescida, eu aparentava ter mais. Já estávamos há 1 ano namorando, não tinha tido relação com ele ainda. Um dia ele me convidou para ir na casa dele, eu tinha acabado de completar 13 e ele 17. Perguntei a ele se tinha alguém lá, ele disse que não. Então concordamos. Chegamos lá, vi que a casa dele estava vazia. Vazia mesmo. Ele me convidou para irmos para o quarto dele, eu perguntei para ele o que a gente ia fazer, pois eu era virgem. Ele disse que ia depender do que eu queria. Ai, que frase. Chegamos no quarto, ele disse que ia tomar banho e quando ele saiu do banho, eu estava deitada na cama dele só de calcinha e sutiã. Nesse momento, ele ficou agitado, ele perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ele que eu queria ver como era o pênis dele. Nesse momento, eu vi que estava ereto e fiquei com muita vontade. Ele pediu para me tocar. Toquei, lembro até hoje como latejava. Pedi a ele para que a gente tentasse uma penetração, mas não conseguimos. Passou 1 semana, tentamos e conseguimos, mas sempre com preservativo. Então passamos a ter relação 4, 5 vezes na semana. O último abuso que eu sofri foi de um taxista. Ele parou próximo a mim, numa rua deserta, me abordou e me colocou no carro. Me levou para um motel. Lá ele fez comigo tudo o que ele queria, pois eu não tive reação a fazer nada. Nesse dia ele fez sem preservativo. Quando ele terminou, ele disse: "Tem uma pílula aí do dia seguinte." Eu perguntei o que era aquilo, ele disse: "Uma pílula." Essas foram as palavras que trocamos. Ele disse: "Toma um banho que eu vou te deixar próximo à sua casa." Fiz o que ele mandou e ele me deixou próximo à minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu me senti um lixo. Tomei banho por horas para tentar tirar o nojo que eu estava sentindo de mim mesma, mas infelizmente não saía. Hoje eu tenho certeza que esse taxista já me observava há tempos, pois ele sabia toda a minha rotina. Graças a Deus ele não me matou, ele me deixou com vida. Mas depois desse acontecido, eu nunca mais o vi. Gente, eu não contei isso nem pra João, que era o namoradinho dela na época, que ela perdeu a virgindade, né? Eu namorei o João 1 ano e sendo fiel a ele, até que comecei a ter interesse por outros homens. E também descobri que ele havia me traído. Disse a ele que eu precisava de um tempo e ele aceitou.
Nesse período de tempo eu fui percebendo que ele não era o tipo de homem que eu queria, pois ele consumia muita bebida alcoólica, drogas e outras coisas. Comecei a me envolver com outros homens e sim, eu sempre tive relação sexual com eles. E será desse caso que eu tive que vou começar a falar agora. Vou contar por número. Número 1 foi o Lauro. Era um cara de 23 anos com quem foi o segundo a eu ter relação. Não era muito, mas fiquei com ele 2 vezes. O número 2 foi o Ricardo. Era um rapaz novinho, na época tinha 17 anos. Ele não tinha experiência nenhuma com sexo, portanto ele era muito ruim de cama. O número 3 foi o Ailton. Ele já tinha 25 anos, um homem que, nossa, esse foi o primeiro que eu dormi na casa dele. Foi muito bom, tive uma experiência que nunca esqueço. O número 4, o Eduardo. Esse tinha 22 anos, ele era meio cheio de corpo, mas foi com ele que fiquei mais vezes. Parei de ficar, pois ele queria algo mais sério e eu não queria. O número 5 foi o Roberto. Esse não tem como esquecer. Tive com ele os melhores momentos de prazer da minha vida. Ele sempre ardente. No total, me relacionei com 16 homens nesse tempo. Eu não lembro o nome de todos, mas teve um acontecimento que eu nunca esqueço. Foi uma vez que eu tive relação com um cara que conheci no Facebook. Marcamos um encontro e foi quando chegamos na hora... Quando chegamos na hora H, eu sentia bem pouca penetração. Pensei que era o dedo dele, mas não. Era o piu-piu. E só para esclarecer, ele não me deixava ver o piu-piu dele. Mas foi estranho, eu pensava, será que ele está colocando algo aí dentro? E ele me perguntou depois disso se tinha algo dentro da minha pepeca depois que eles transaram. Eu respondi que não, por quê? Mas não esperei ele responder, fui logo agarrando na minha vagina e quando toquei, gente, tinha um preservativo dentro de mim. Mas quando olhei o pipi do cara, era muito pequeno. Tinha uns 5 centímetros no máximo. Então ela acha que o preservativo do cara ficou lá dentro, né? Depois dessa raiva eu nunca mais o vi, pois ele ficou com muita vergonha. Ele me mandava nudes, na época que a gente se conheceu, de um piu-piu enorme. E chegou na hora, não era nada daquilo. Mas nesse período eu estava com todos esses homens. Mas eu sempre usei preservativo, pois sempre tive medo de doenças transmitidas pelo sexo ou de uma gravidez indesejada. Aliás, se eu engravidasse, eu não ia saber nem quem era o pai. E foi nesse tempo em que deixei Roberto e voltei para João, meu ex-namorado, aquele da virgindade. Mas voltei como amante. Sim, gente, fiz esse papel. Sempre encontrava ele escondido, pois agora não tinha só minha mãe na nossa cola, mas a namorada dele também. Mas eu não demorei muito sendo amante dele, não. Decidi separar. Pois uma vez a gente estava na cama e eu vi um buraquinho no preservativo e fiquei morrendo de medo dele fazer isso para eu ir engravidar. Parei de ficar com um e com outro e tentei tocar minha vida, pois eu não queria mais aquilo para minha vida. Sexo sem compromisso é algo que dá nojo depois, sabe? Comecei então a namorar um rapaz, no qual vou dar o nome dele de Ari. Ele sempre foi bem carinhoso comigo. Ele me abraçava, me cheirava meu cabelo, dizia que eu era muito cheirosa. Amava o cheiro do meu cabelo. Inclusive o shampoo que eu usava antigamente é o mesmo que eu uso até hoje, aquele da Darling. Nossa, esse perfume é antigo, amiga? Esse shampoo, já usei esse shampoo. Mas infelizmente não demoramos namorando. Ari precisou mudar de estado, tivemos umas 3 relações somente. Minha mãe deixou eu namorar com ele, já meu pai não gostava dele, os motivos nunca soube. Como eu disse, Ari mudou de estado e com isso fomos nos afastando. Namoramos à distância por 3 meses, mas ele teve um problema com o celular. Ai, minha voz. Então ficamos 1 mês sem comunicação. Eu sentia muita falta dele. Quando ele entrou em comunicação comigo, falou que estava sem celular e por esse motivo não havia entrado em contato, mas eu não acreditei. Fiquei meio intrigada com aquela história. Eu disse a ele que eu preferia terminar, pois ele morava distante
e eu sabia que ele poderia se envolver com outra pessoa, assim como eu também poderia me envolver com outras pessoas. Eu amava ele bastante, sabe? Mas não podíamos continuar nesse relacionamento. Me afastei dele. Não tive mais nenhum tipo de comunicação. Passei 4 meses sem me envolver com ninguém. Foi nesse período que eu conheci Lorenzo. Era um rapaz totalmente diferente de todos que eu já havia me relacionado, pois ele era evangélico e sempre me respeitou. No começo eu achava estranho, pois o costume dele era totalmente ao contrário de tudo que eu já tinha visto. Eu comecei a namorar com ele, meus pais aceitaram o namoro. Namoramos por 5 meses, até termos nossa primeira relação. Foi nesse período que eu descobri a traição dele. Perdoei ele e continuamos. Quando estávamos com 8 meses de namoro, descobri que eu estava grávida. Ele me pediu em casamento para os meus pais. Tive nosso filho quando ele completou... tive o nosso filho e quando completou 1 ano, quando o filho deles completou 1 ano, eles se casaram. Foi uma festa somente para a família e amigos próximos. Nesse período, a Ari veio me visitar, me deu um forte abraço e disse que meu filho era para ser filho dele. E que se eu ainda o amasse e não tivesse feliz no meu casamento, era para eu dar uma chance a ele. Eu disse a ele que eu estava feliz e que eu não poderia pedir o divórcio a Lorenzo sem nenhum motivo. Ele disse que estava tudo bem, que se eu mudasse de ideia ele estaria pronto para me ajudar. Nesse tempo também vi João. Marquei um encontro com ele, mas não rolou nada. Decidi então que eu seria fiel a Lorenzo, então me afastei definitivamente de João. Lorenzo morava em outra cidade a trabalho. Nos víamos 2 vezes ao mês. Quando meu filho completou 1 ano e 7 meses, eu descobri que eu estava grávida novamente. Então eu tive meu segundo filho. E dessa vez me mudei para a cidade que Lorenzo estava. Moramos nessa cidade por 2 anos e eu fui muito feliz lá. Conseguimos comprar nossa casa. Em 2021, quando chegou a pandemia, chegou uma funcionária nova para trabalhar no mesmo setor de Lorenzo. Nesse período estávamos isolados por estarmos com o vírus do Covid. Quando Lorenzo voltou a trabalhar, Lia, a nova funcionária, já estava trabalhando. Ele nunca me falava dela. Sempre que eu puxava assunto dela, ele mudava de assunto. Ele sempre foi um pai amoroso com nossos filhos. Estava estranho aquilo. Não dava mais atenção a eles, foi ficando diferente, sabe? Quando foi um dia, ele deu uma palmada no nosso filho e isso me intrigou bastante, pois ele nunca havia feito isso. Comecei a observar o comportamento dele. Comecei também a notar que ele estava muito estranho. Perguntei a ele se tinha alguém mais no nosso casamento. Ele jurou que não. Até perguntei para ele sobre Lia, mas ele falou que eu estava criando algo que nem existia. Eu já estava decidida a descobrir se ele estava me traindo, pois a dúvida era grande. Deixei passar uns dias sem tocar o nome da Lia. Um dia coloquei as crianças para dormir, comprei uma fantasia, ele se animou bastante. Quando finalmente chegou na hora H, ele me beijou diferente. Era um beijo que nunca havíamos trocado. E umas coisas diferentes também. Disse que queria saber se eu concordava em fazer sexo a 3. Nesse momento eu sentei na cama, acendi a luz e comecei a chorar e perguntei: tem outra mulher no nosso casamento, não tem? Eu sei que esse beijo você nunca me deu, essa posição também. Eu não quero que você minta pra mim, fala a verdade. Eu vou te dar uma chance. Ele começou a chorar e me pediu perdão. Disse que estava tendo um caso com Lia há 4 meses e que já havia levado ela 2 vezes para nossa casa quando eu não estava lá e que já tinha tido relação com ela. Disse também que era a 2ª vez que me traía. Disse que já havia me traído outras vezes. Mas ele ainda estava arrependido e que queria me pedir perdão e reconstruir nossa família. Naquele momento meu mundo caiu. Na verdade, eu não dormi à noite. Conversei com a minha mãe e ela disse que seria melhor eu perdoar, pois tínhamos 3 filhos que precisavam de nós. Eu tinha nojo dele. Eu me sentia um lixo só de lembrar do que ele fazia com ela. Eu me perguntava se eu que estava errada, se eu tinha deixado faltar algo no meu casamento. Mas não era eu. Eu não sou a culpada. O culpado foi ele. Nesse tempo, nos falávamos somente o necessário, pois eu tinha uma angústia tão grande no meu peito que doía e quase nem saía minha voz. Mas enfim, decidi perdoar ele com muito sacrifício. Claro que eu nunca esqueci tudo que ele me fez, pois a cada momento vinha a sensação de que ele estava mentindo para mim.
Fazem 2 anos que isso aconteceu. A ferida cicatrizou, mas nunca esqueci de tudo que passei. Hoje eu moro em outra cidade com meus filhos e ele mora em outra cidade a trabalho. Viajei de férias com minha família e na mesma cidade do qual estou passando as férias encontrei a Ari. Nós nos cumprimentamos somente com boa tarde. Tudo bem. Mas eu posso dizer que o sentimento que eu sentia por ele voltou. Trocamos olhares que falaram mais que 1000 palavras. Em todos esses 8 anos com o Lorenzo, eu não pensei em trair ele nenhuma vez. Mas agora eu não paro de pensar nisso. E eu penso em Ari. Às vezes eu fico lembrando de tudo que a gente viveu e que também não viveu. Eu já cheguei a ter curiosidade de saber como seria a nossa vida. Mas eu estou tentando manter a cabeça no lugar, pois o Lorenzo me oferece uma vida totalmente estável financeiramente. Vocês podem estar se perguntando, por que eu perdoei Lorenzo se eu tenho interesse em outro? A verdade é que eu menti para Lorenzo que eu era virgem. E até hoje eu nunca tive coragem de contar a Lorenzo tudo que eu já tinha feito. Sim, Lorenzo acreditou, gente, que eu era virgem. Lembra que ela tinha 16 homens antes dele? Tem horas que eu fico pensando em tudo que eu fiz e tenho até nojo de mim. Pois devido a eu ter sido assediada ainda na infância, fez com que eu tivesse uma mente poluída. Eu tinha curiosidade por sexo. Pois no tempo que eu ficava com todos esses homens, eu queria ficar livre, sabe? Essa é a parte da minha vida que eu nunca contei pra ninguém. Tenho vergonha de tudo que eu fiz. Mas eu tento cada dia mudar de atitude. Eu tenho medo de ser a mesma pessoa de antes. A pessoa que fazia tudo errado. Eu fico pensando se devo contar para Lorenzo essa parte da minha vida. E desfazer a mentira que eu fui uma santa antes de conhecê-lo. Mas ao mesmo tempo eu fico com medo de Lorenzo, mesmo sendo imperfeito, não querer mais continuar casado comigo. Será que eu conto a verdade ou não? Alices e Romeus, vamos ser cuidadosos ao criticar, pois todos já cometemos erros. O único problema é que nem sempre temos coragem para contar nossos erros. Meus pais nunca deixaram eu fazer isso. Eu fazia tudo escondido. Mas sabe como é adolescente. Dani, queria muito que você contasse minha história, mas entendo se você não contar. Aí ela botou, autorizo você contar minha história, vou ficar ansiosa esperando o vídeo. Amiga Alice, não se sinta tão culpada também por coisas que você fez não, tá? Eu acho que todo mundo já teve sexo sem compromisso. Eu acho que todo mundo já fez algo na vida. Que talvez assim... Hoje, como é que eu vou falar pra vocês? Gente, hoje nós estamos em 2023, né? Sei lá, talvez há 20 anos atrás, se você me contasse essa história, nossa, eu tive 16 homens, né? A gente ia ficar, uau, 16 homens. Hoje, cara... Você abre o Instagram, principalmente a gente que acompanha, né, canais de fofoca, é tão normal, hoje o ficar deles é transar, não é igual antigamente beijar, né? Hoje é transei com fulana, com fulano, com cicrano, com cicrana. Então assim, talvez naquela época fosse, nossa, você ficou com 16 homens, né? Mas hoje talvez, sei lá, as pessoas veem isso até de uma forma normal. Como eu digo pra você... É fazer as coisas que a gente tem vontade, não se sentir forçada e fazer com muita responsabilidade, né? Igual você falou, que usava camisinha para se proteger, não só de gravidez, como de doenças também, que é importante. Bom, a questão de você não ter contado para o seu marido que você não era virgem, eu acho pra mim, né? Eu não acredito que ele casou com você só porque você falou que era virgem. Acredito que ele casou com você porque ele te amava e ele viu muitas qualidades em você. Então, sinceramente, eu não vejo por que isso faria diferença hoje na vida de vocês, se o seu passado ficou lá atrás. Essa questão que você falou da traição dele realmente deve ter te doído por você, né? Quando a gente põe muita expectativa numa pessoa, que a pessoa é muito fiel a gente, que a pessoa, né, sei lá, algo que talvez você não espere, aí vem realmente com um balde de água fria, né, tipo, caramba, ele me traiu, não acredito que esse cara me traiu, né, com a menina do trabalho. E
traiu várias vezes, igual você falou, não foi só uma vez, ele te traiu outras vezes, inclusive te traiu dentro da sua casa. Então, se esse cara não puder perdoar que você não casou virgem com ele estaria sendo muito hipócrita, né? Porque eu acho que você perdoou uma traição muito maior do que você falar, sei lá, que era virgem, vocês estão entendendo? Então, acredito que a traição que ele fez com você foi muito maior e você, pelo visto, perdoou, né? Já que vocês estão juntos até hoje. Amiga, essa questão de ex, cara, jogue a primeira pedra quem nunca passou por isso, né? De encontrar um ex. Já falei isso várias vezes aqui no canal, que até comigo já aconteceu isso. De encontrar um ex que fez parte da sua vida, que te... Sempre tem o cara que te marcou. Gente, isso tem na vida de todo mundo, aquela pessoa que te marcou. E óbvio que depois você reencontra esse cara, passa na sua cabeça, como teria sido a minha vida com ele? Como teria sido se a gente tivesse ficado juntos, né? Aí você volta naqueles 20 anos atrás, 10 anos atrás, aquela pessoa que você era, mas você não é mais. A Alice, que conheceu a Ari há tantos anos atrás, não é mais. Hoje você é mãe de 3 filhos, você é uma mulher casada, ele também já deve ter tido as experiências da vida dele. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, né? Vocês viram Jennifer Lopez foi casar com o Ben Affleck aí depois de, sei lá, 20 anos, né, que eles tinham terminado, voltaram e se casaram, eles chegaram a ser noivos, 20 anos. Me corrijam aí se eu estiver errada, sei lá, 15, não sei. Mas eles foram noivos há muitos anos atrás, eu lembro que na época só dava os dois nas notícias e tal. Terminaram, o Ben Affleck casou com outra pessoa, teve filhos, a Jennifer Lopez casou com outra pessoa, teve filhos, se reencontraram anos depois e hoje estão casados. Acredito eu que felizes, né? Devem estar. Ou pelo menos falaram, bom, vamos ver como vai ser, né? Então a Jennifer Lopez realmente ela fez esse caminho inverso aí. Deixa eu ver como seria a minha vida com o Ben Affleck, né? Inclusive eu tava vendo também uma outra atriz, mas era uma brasileira, eu acho. Ela também falou que se casou com um namorado que ela teve de 20 anos antes. Ela se casou, teve filhos, ele se casou, teve filhos, se reencontraram e hoje estão super felizes, ela falou. Então, assim, tem mulheres que acontece de aparecer. E muitas mulheres aqui no canal mesmo já apareceram diversas que ficam com aquele pensamento, nossa, como teria sido a minha vida se eu tivesse casado com fulano? Porque às vezes, e a gente só pensa isso, gente, quando a nossa vida também não tá do jeito que a gente quer. Porque se você estivesse muito feliz no seu casamento, você não ia ter por que estar pensando no ex lá de 20 anos atrás, no seu caso, nem sei, acho que de 10 anos atrás, não sei. Mas às vezes quando você não está muito feliz, essas lembranças vêm na sua cabeça. Ou às vezes você vê o cara no Facebook, ou você vê a pessoa e pensa, nossa, será que eu teria sido feliz? E é muito engraçado falar isso, que eu já contei pra vocês que eu tive um ex aqui que me marcou muito, né? Me marcou muito, assim, por muito tempo da minha vida eu pensei, sabe? Nossa, será que eu teria sido feliz com o fulano? Como teria sido? Será que a gente teria, né, casado, teria sido feliz? E a gente ficou amigo, então, claro, né, teve épocas da minha vida, muitos altos e baixos, há uns anos atrás. Então, sempre que ele aparecia, vinha na minha memória isso. Nossa, como teria sido se eu tivesse casado com ele? Como teria sido se a gente tivesse ficado juntos? E o meu irmão, é engraçado falar isso, mas meu irmão encontrou com ele um dia desse. E meu irmão falou assim, nossa, Dani, encontrei fulano. Mas eu nunca falei pro meu irmão desses meus pensamentos. Aí meu irmão, a primeira coisa que falou pra mim foi assim, Dani, eu acho que você não teria sido feliz com ele? Aí eu falei, por quê? Ah, por causa disso e disso e disso. Aí meu irmão deu uma listinha lá de coisas que, tipo, meu irmão sabe como eu sou, meu irmão me conhece muito bem. E assim, ele conversando, né, com a pessoa, meu irmão falou assim, nossa, Dani, você não teria sido feliz com ele por causa disso, disso e disso.
Então, assim, é um outro olhar, né? E eu, quando passava aqueles momentos de baixo, assim, de tristeza, às vezes lá na Inglaterra, tava longe do Brasil, eu pensava, nossa, se eu tivesse casado com fulano, né? Talvez eu estaria no Brasil ainda, talvez não sei o quê. Então, assim, esses pensamentos, gente, sempre vêm, não se sinta culpada, não. Vem na cabeça de todas nós, sabe? Eu acho que todo mundo cria essa, sei lá, talvez seja até uma forma de fuga, assim, da realidade, sabe? Muitas meninas até usam isso para enfrentar a realidade delas, né? Mas eu acho assim, se você tá feliz com seu marido, se você falou que, né? Se você perdoou de coração, porque também tem aquela coisa, né, gente? Não adianta falar que perdoou da boca pra fora, né, Alice? Ah, eu perdoei, mas eu olho pra ele e imagino ele me traindo, imagino ele na minha cama com outra mulher, imagino ele assim, assado. Então, assim, você tem que saber até onde isso te angustia, até onde isso faz bem ou mal pra você, né? Eu sei que tem filhos na história, tem muita coisa envolvida, mas é a nossa vida também, né, gente? Não dá pra gente viver o resto da vida olhando pra uma pessoa, sei lá, e pensando, poxa, o que essa pessoa fez comigo? Eu fui tão fiel a ela e me traiu, trouxe outra mulher pra minha cama, mentiu pra mim. Será que eu consigo ter confiança nessa pessoa ainda? Então isso vai muito de você, entendeu? Você que tem que saber, né? Eu já falei aqui que eu não sei como eu agiria nesse... eu não gosto de falar de coisas que nunca aconteceram comigo. Então, assim, sinceramente, eu não sei como eu agiria nesse caso. Mas uma coisa eu te falo, eu só perdoaria, assim... Talvez eu poderia perdoar a pessoa, né? O momento de fraqueza dela, mas talvez eu não ficaria com a pessoa, entendeu? Não quer dizer que eu perdoar também eu teria que continuar o meu casamento. Eu poderia perdoar, olha, a gente se perdoa, se tiver filhos, né? Eu vou te tratar bem, a gente vai ter uma... Mas também não quero mais ficar casado com você, pode acontecer isso, né? Mas assim, eu só perdoaria e continuaria com uma pessoa se aquilo realmente não afetasse minha saúde mental. Porque a última coisa que eu ia querer era toda vez eu olhar pro meu marido e ficar imaginando que ele tava com outra na cama, ou eu, sei lá, não ter sossego, achar o que esse homem tá fazendo. Porque, apesar que eu sou uma pessoa assim, zero ciumenta, digo, cara, quando eu digo zero ciumenta, é zero ciumenta mesmo. Eu não sei, eu não consigo ter ciúmes. É muito difícil pra mim. Eu nem sei se eu conheço esse sentimento de ciúme. Já tive, tá? Já fui uma pessoa ciumenta. Mas depois de terapia, dessas coisas que eu fiz, sei lá, não consigo ter esse sentimento de ciúmes, assim. Então, pode ser que um dia eu tenha, mas sou zero isso. Mas talvez seria, pra mim seria talvez mais decepcionante pensar assim, nossa, a confiança que eu tive nessa pessoa se foi. Então, continuaria? Não sei, cara, ia depender muito de como estaria minha saúde mental, como eu disse pra vocês, né? Que seria importante pra mim eu estar feliz. Pra minha vida, gente, o mais importante é eu estar bem, sabe? Eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem naquela situação. Eu não gosto de estar num lugar onde eu não me sinta bem, eu não gosto de estar Quando eu digo um lugar, não é um lugar físico, né? Eu não gosto de estar num lugar na minha vida em que eu não me sinta bem. Eu não gosto de estar numa relação que eu não me sinta bem. Eu não gosto de estar numa relação que eu me sinta pra baixo ou que eu me sinta diminuída. Então, hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu só me deixo estar em lugares que fazem bem pra mim, tá? A partir do momento que eu não tô mais feliz com aquilo, não tô mais feliz naquela situação, aquela situação não cabe mais na minha vida. Por isso que eu te falo, não é questão de perdoar ou não perdoar. A questão é como isso tá afetando você. Eu acho que perdoar é divino, sabe? É muito bom você sabe poder perdoar as pessoas. Eu acho que todo mundo erra, né? Claro, né, gente? Não tô falando de agressão física, não, isso aí eu não perdoo, cara, porque a pessoa tem, né,
Como eu acho que traição também a pessoa tem a opção de trair ou não, mas eu digo uma agressão física, aquela pessoa te machucou, né? Aquela pessoa queria te maltratar, te bateu, sabe? Queria acabar com a sua vida, né? Então, tem casos e casos que a gente pode perdoar, como eu tô falando. Perdoar é divino, né? Às vezes você briga com uma amiga, aí você tava num momento ruim. Às vezes a pessoa, gente, acontece a mesma situação em 2 momentos diferentes da sua vida. Só que em um momento você tá tão, sei lá, afetivamente, mentalmente frágil, não sei, que talvez aquilo caiu como uma bomba como você. Talvez a mesma situação acontece em outro período da sua vida, que você tá num momento legal, bom, e não faz diferença nenhuma, vocês estão me entendendo? Minha psicóloga sempre falava assim, os nossos problemas, eles têm o tamanho que a gente dá pra ele. Então, tipo, sei lá qual momento da sua vida que você tá, de repente você viu a traição dele, resolvi perdoar porque realmente a gente não tava num momento bom, sei lá, resolvi perdoar. Mas tem mulheres que uma traição pode acabar com elas, entendeu? Botar a autoestima delas lá embaixo, tirar toda a confidência delas, Então, assim, isso que eu tô falando, como isso atinge você, você tem que saber, né? Você que tem que pensar assim, nossa, como que isso atingiu minha vida? Fez muita diferença? Me baqueou ou não? Então, você que tem que saber isso. Agora, conto ou não para Lorenzo? Amiga, sei lá, que diferença vai fazer na vida de Lorenzo se você era virgem ou não quando você casou, assim? Então eu acho que isso você que tem que saber também. Se isso tá te incomodando e você não contar, e talvez você pensar assim, eu não sei, mas eu senti meio que, o cara me traiu, então ele tá achando que ele foi o único, eu também vou lá e vou dar um pá nele, que eu também fiquei com vários homens antes de casar, sei lá, vai que ele tá achando que você... meio que eu entendi assim, sabe? Você quer me dar o troco e falar assim, olha, querido, você tá achando que foi o único homem da minha vida? Não. Já tive homem antes de você, não casei virgem, também te enganei. Então vou ver se você também é capaz de me perdoar como eu te perdoei, sabe? Mas assim, olhando num geral, cara, se te faz bem contar, conte, né? E se você acha que não deve contar, sei lá, não conte, porque eu não vejo que seja um segredo que vai mudar nada no seu casamento, né? Talvez mude aí pra de repente o cara pensar assim, porra, eu tô achando lá que eu era o fodão, o único da vida dela, mas já teve outros homens antes de mim. Não sei, pode ser essa questão aí que você queira contar, vocês estão entendendo? Mas, igual eu tô falando pra vocês, que diferença vai fazer isso? Pra mim, nenhuma, né? Diferença faria, igual já tivemos caso aqui de meninas casarem grávida e o filho ser de outro e ela falar que era do cara que ela casou e ela nunca contou esse segredo. Aí, claro, isso faz uma diferença? Faz, porque um dia essa verdade a vida vai cobrar, né? Um dia aparece. Mas aí, com quantos caras eu transei antes de casar com você, vai fazer diferença na sua vida hoje? Não, eu acho que relacionamento é o seguinte... A partir do momento que eu te conheci pra frente, cara, o que ficou pra trás não foi a minha vida, né? Não tem o porquê a pessoa voltar lá atrás. Mas você lembra aquele cara que você namorou há 10 anos atrás? Mas, tipo, cara, qual a diferença que você vai fazer? Nem te conhecia, né? Então, assim, é igual um Twitter, eu acho que eu li ontem, que tava viralizando aí, o menino botou assim, nossa, minha mãe foi contar pro meu pai que ela ficou com fulano que foi prefeito da cidade há 20 anos atrás, antes dela nem conhecer meu pai. Aí que um dia desse a mãe dele falou assim, amor, apaga a luz. Aí parece que o pai dele falou, vai pedir pro seu ex-prefeito não sei o que lá apagar. Mas ele falando na piada, entendeu? Mas tem coisas que acontecem disso, né? Vamos supor, sei lá, tô casada hoje com o Marcos e ele sabe de uma história que aconteceu há 30 anos atrás da minha vida e ele vem falar, vai pedir a fulano lá pra vir fazer em você, entendeu? Então assim, cara,
se você falar isso na brincadeira, no tom de brincadeira, ok. Mas tem pessoas que levam isso a sério, né? Então é isso, amiga. Olha, contar ou não para Lorenzo, sinceramente, não acho que vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês, com quantos homens você ficou, deixou de ficar. Claro que os abusos que você passou, com certeza afetaram isso aí, igual você falou, sei lá, poluíram a sua mente, fizeram você ter aquela curiosidade por sexo. Isso aí sim, eu acho que é um assunto que, se você quiser falar, óbvio, né, sentar com ele, conversar, falar, até com as suas filhas, né, não que você foi abusada, que eu acho que elas são crianças, não precisam saber disso agora, mas e como a sua mãe explicou para você, você explicar para elas, né, o que é o abuso, o que pode acontecer, o que elas têm que fazer. Isso sim, eu acho importante, tá? Mas se for nessa questão que você quer contar pro Lorenzo, igual eu tô falando, se você contar, olha, aconteceu isso, eu fui abusada, né? Não quero que isso aconteça com as minhas filhas, vou conversar com elas e tal. Aí sim eu acho importante. Agora, se for só pra... Porque eu menti pra ele, eu não casei virgem como ele acha que eu casei, eu acho que não, né? Não faz diferença aí. Beijo pra você, deixe seu comentário pra ela, meninas. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.